Continuando o raciocínio da aula passada, pessoal. Na aula passada a gente viu algumas funções orgânicas dentro da química orgânica. Vamos lembrar algumas delas. Álcool, enol e fenol têm como estrutura básica para identificar essas funções a hidroxila como grupo funcional. Depende com quem vai estar ligado. Logo após isso a gente viu cetonas e aldeídos, em que tem a carbonila como grupo funcional principal para sua identificação. Após essas funções, a gente entrou em ácido carboxílico. Os ácidos carboxílicos, como identificação, a gente tem o grupo carboxila na extremidade da molécula. Ok? Além disso, a gente viu o éter. Éter tem como grupo funcional o oxigênio entre dois carbonos. Essas foram as 7 funções orgânicas que a gente viu na aula passada. Contando com o hidrocarboneto, que foi a primeira, vimos 8. Veremos mais 7 funções orgânicas na aula de hoje, ok? Começamos essas funções com o éster. Éster, ele tem um conjunto de grupos funcionais identificados em uma estrutura. Como que eu identifico um éster? A estrutura do éster é relativamente simples. Você tem um carbono ligado a outro com uma carbonila, C+O. E este C+O vai estar ligado a um oxigênio que estará ligado a um carbono. Se aqui fosse um OH, seria um ácido carboxílico. Mas não, aqui é um radical carbonílico. Ok? Essa estrutura aqui é característico de éster. Certo? Isso é um éster. Como que eu dou um nome para éster? Você vai trabalhar de duas formas. Aqui, este lado, você vai dar nome como se fosse um radical. Este lado, a nomenclatura vai ser como se fosse um hidrocarboneto. Ok? O lado que tem a carbonila é o hidrocarboneto, o lado que tem o oxigênio é o meu radical, é a minha ramificação. Então, como é que fica o nome? Hidrocarboneto. Com terminação ato, hidrocarboneto com terminação ato, de radical com terminação A. Ok? Hidrocarboneto com terminação ato, de radical com A. Com os exemplos vão ficar mais fáceis de se enxergar. Vem cá. Aqui eu tenho 3 carbonos como se fosse meu hidrocarboneto. Prefixo de 3 carbonos, prop. Somente ligação simples, an. Terminação de hidrocarboneto, O. Propanoato. De. Aqui eu tenho um radical com um carbono só, não tem? O nome desse radical? Metil. Metil com A no final, metila. Propanoato de metilo. É relativamente simples a nomenclatura, não é tão difícil assim. É só você organizar a sua molécula, a sua estrutura, a fim de encaixar os sufixos nos nomes. Certo? Aqui, por exemplo, prefixo de 2 carbonos, et. Somente ligação simples, an. Terminação de hidrocarboneto, O. Etanoato. De. O radical que está ligado aqui, 3 carbonos. Prefixo de 3 carbonos, prop. Terminação de radical, il. Propil com A no final vai ficar propila. Então a gente tem aqui o etanoato de propila. Tudo bem? Para terminar aqui o nosso éster. Um carbono somente na cadeia principal, no hidrocarboneto. Então eu tenho met. Metanoato. Certo? De. Quantos carbonos eu tenho no meu radical? 2, 4, 5. Prefixo de 5 carbonos, pent. Terminação de radical, il. Pentil com terminação de éster, pentila. Ok? Essa é a nomenclatura do éster. Ésteres são funções muito utilizadas no Enem, principalmente quando a gente chega lá em reações orgânicas que tem o processo de reação de esterificação. Mais pra frente. Ok? Amina. Amina tem como grupo funcional, pessoal,
nitrogênio. Ok? Então, aqui eu tenho carbono e eu tenho nitrogênio ligado a ele, por meio de uma ligação simples, ok? Por exemplo, neste caso, um NH2. Sabendo que o nitrogênio é um elemento da família 5A, ele precisa de 3 elétrons na última camada para se estabilizar. Então, se ele precisa de 3 elétrons, ao todo ele precisa fazer 3 ligações. Ok? Então, toda vez que eu tiver um nitrogênio fazendo ligação simples com carbono, eu tenho uma amina. Como que eu dou nome? Você vai dar nome como se fosse um hidrocarboneto. E no final vai colocar sempre amina. Ok? Então vamos lá. Vamos pegar os exemplos aqui para ficar mais fácil. Aqui eu tenho uma parte carbonílica com 6 carbonos. Prefixo de 6 carbonos, X. Somente ligação simples entre os carbonos, AN. Terminação de hidrocarboneto, O. Hexanoamina. Ok? Neste caso, você não precisa identificar a posição da amina, certo? Aqui embaixo já tem uma pequena diferença. Eu tenho aqui um lado com menos carbonos que eu vou trabalhar como se fosse um radical. O outro lado com mais carbonos eu vou trabalhar como se fosse um hidrocarboneto. Então vamos lá. Esse radical, prefixo de 2 carbonos, et. Terminação de radical, il. Tá, mas esse etil está ligado em quem? Não é no nitrogênio que ele está ligado? Se ele está ligado, você precisa identificar a posição desse nitrogênio. Como? Em vez de você botar um número aqui, você coloca a letra. N-etil. O etil está ligado no nitrogênio. N-etil, prefixo de 4 carbonos, but. Somente ligação simples, AN. Terminação de hidrocarboneto, O. N-etilbutanoamina. Ok? Só o detalhe. Decida quais são os radicais, quais são a cadeia principal pela quantidade de carbonos de forma geral. Certo? Sempre identifique a posição de onde o radical está ligado. No caso, do nitrogênio. Seguindo nosso raciocínio. Radical, radical, cadeia principal. Então vamos lá. N-etil, N-metil. Certo? Radical com 2 carbonos, et. Terminação de radical, il, etil. Radical com carbono, met. Com terminação de radical, il. Ambos estão ligados ao nitrogênio. Concorda? Cadeia principal, prop. Somente ligação simples, AN. Terminação de hidrocarboneto, O. N-etil, N-metil, propanoamina. Certo? Isso é uma amina. A amida também tem nitrogênio na sua composição, só que a estrutura é um pouco mais peculiar. Eu tenho carbono ligado a uma carbonila e nessa carbonila eu tenho nitrogênio associado. Antes de entrar para a amida propriamente dita, aminas têm classificações. Em geral, como é que eu posso classificar uma amina? Toda vez que eu tiver o nitrogênio ligado a somente um carbono, eu afirmo que essa amina é uma amina primária. Ok? Toda vez que o nitrogênio estiver ligado a 2 carbonos, eu afirmo que essa amina é uma amina secundária. E toda vez que o nitrogênio estiver ligado a 3 carbonos na sua contagem, o próprio nome já fala, é uma amina terciária. Ok? Uma amina terciária. Essa é a diferença de classificações entre as aminas. Na amida,
Você tem a estrutura, a carbonila ligada ao nitrogênio, a nomenclatura, mesmo raciocínio, hidrocarboneto, com terminação amida. Aqui era amino, lá é amida. Como é que a gente dá nome? Segue o raciocínio. Prefixo de 3 carbonos, próprio. Somente ligação simples, terminação de hidrocarboneto, propano, amida. Ok? Sem radical nenhum, sem radical nenhum. Aqui já temos a nossa cadeia principal com 2 carbonos e um radical aqui com 3 carbonos. Ok? Se estiver ligado ao nitrogênio, a gente trata como se fosse um radical. Então vamos lá. Radical com 3 carbonos, propil, certo? Próprio, prefixo de 3 carbonos, terminação de radical, il. Esse propil está ligado a quem? No caso, ao nitrogênio. Então precisa identificar N-propil. Prefixo de 2 carbonos, et. Somente ligação simples, an. Terminação de hidrocarboneto, O. N-propil, etano, amida. Ok? Para finalizar nossos exemplos, essa é a minha cadeia principal. Aquela que está ligada a carbonilo. Eu tenho 3 metils ligados aqui. 1, 2, 3, 4. Aonde estão ligados esses metils? Um está no carbono 3, outro está no nitrogênio e o outro está no nitrogênio. Então vamos lá. N, vírgula 3, trimetil. Eu tenho 3 metils. Em quais carbonos eles estão ligados? Um está no carbono 3, a cadeia principal, aqui. Os outros 2 estão no nitrogênio. N,N,3. Trimetil. Cadeia principal, 4 carbonos. But. Somente ligação simples, an. Terminação de hidrocarboneto, O. N,N,3. Trimetil butano, amida. Tudo junto, tá, pessoal? Levando em consideração esse raciocínio. O mais importante dentro das funções orgânicas, novamente sendo falado, é a identificação dessas funções. Sempre se preocupe mais com a estrutura da função, ok? Questões do Enem sempre caíram muito mais em estrutura do que nomenclatura propriamente dita. Continuando o nosso raciocínio dentro das nossas funções na aula de hoje. Agora a gente tem o sal orgânico. O sal orgânico talvez seja a única estrutura dentro da química orgânica que a gente trabalha uma ligação iônica, não somente ligações covalentes. Sal orgânico tem como estrutura, pessoal, uma carbonila ligada a um oxigênio de carga negativa. Esse oxigênio de carga negativa estará associado, estará ligado a um metal da tabela periódica de carga positiva. Qualquer metal que queira se associar a um sal orgânico. Ok? Então, estrutura C+O, O negativo, metal positivo, identificando justamente as cargas aqui no caso. Como que eu dou o nome? O nome é muito semelhante ao éster que a gente viu nas aulas anteriores. Então vamos lá. A nomenclatura é hidrocarboneto com terminação ato. D, aqui é o nome do metal da tabela periódica. Ok? Então você precisa gravar pelo menos os principais metais associados à tabela. Então vamos lá. Hidrocarboneto mais ato com de metal. Prefixo de 3 carbonos, próprio. Somente ligação simples, an. Terminação de hidrocarboneto, O. Propano, ato. D, Na+. Na na tabela periódica, sódio. Propanoato de sódio. Simples a nomenclatura.
Ok? Levando em consideração que o mais importante é justamente a estrutura. Então vamos lá. Prefixos de 4 carbonos. But. Somente ligação simples. An. Terminação de hidrocarboneto. O. Butanoato. D. K na tabela periódica. Elemento da família 1A. Potássio. Butanoato de potássio. Ok? Nosso raciocínio aqui. Al, pessoal, alumínio. Alumínio tem carga 3+, por isso que a gente está entre parênteses com 3 partes negativas para estabilizar essa carga positiva. Ok? Então vamos lá. Prefixo de um carbono, met. Somente ligação simples, an. Terminação de hidrocarboneto, O. Metanoato de alumínio. Ok? Nomenclatura de sais orgânicos é essa aqui, bem simples, semelhante a esta. Já o nitrocomposto tem grupo funcional nitro. Nitro, pessoal, NO2. Ok? Então, toda vez que você tiver um grupo funcional nitro ligado a um carbono, uma estrutura carbônica, eu tenho um nitrocomposto. Você vai dar nome como se fosse um radical, como se o nitro fosse um radical. E não é radical, como se fosse. Então é no início. Nitro mais terminação hidrocarboneto. Então vamos lá. Prefixo aqui, ó, de 4 carbonos. Eu tenho meu composto nitro no carbono 1. Então você precisa identificar a posição. 1 nitro, prefixo de 4 carbonos, but. Somente ligação simples, an. Terminação de hidrocarboneto, O. 1-nitrobutano. Ok? Sempre começa o nome com nitro associado e termina a nomenclatura com hidrocarboneto. Continuando então aqui a nossos exemplos. Minha cadeia principal selecionada, certo? Vou enumerar minha cadeia. Para os grupos funcionais nitro, tanto faz ir da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Eu enumerei dessa forma porque o radical precisa receber prioridade. Então, nomenclatura. Eu tenho nitro e tenho metil. Começa o nome pelo metil, seguindo a ordem alfabética. 2, metil. 3,3 de nitro. 5 carbonos, pente. Somente ligação simples, an. Terminação de hidrocarboneto, O. 2-metil, 3,3 de nitro, pentano. Ok? Para terminar o nosso raciocínio, cadeia principal. Para o grupo funcional será sempre carbono 3 aqui no caso. Então, quem recebe a prioridade para a enumeração? A ligação dupla. 1, 2, 3, 4 e 5. Continuando então o nosso raciocínio. No carbono 3 eu tenho o nitro. Grupo funcional nitro. Prefixo de 5 carbonos, pessoal. Pente. Tem uma ligação dupla entre o carbono 1 e 2. No carbono 1 e 2 eu tenho a dupla, levo a numeração menor para a nomenclatura. 1. Infixo de ligação dupla, N. Terminação de hidrocarboneto, O. 3 nitro, pente 1, N. Continuando o raciocínio das nossas funções orgânicas, as duas últimas funções que iremos abordar na nossa aula de hoje são justamente o aleto orgânico e a nitrila. Aleto orgânico, pessoal, tem como estrutura
Toda vez que eu tiver um elemento químico X ligado ao carbono, que elementos químicos são esses? São os halogênios. Halogênios, elementos da família 7A da tabela periódica, ok? Toda vez que eu tiver um elemento da família 7A ligado a um carbono, eu tenho um haleto orgânico. Tá, como é que eu dou o nome? Você vai dar nome aos halogênios e depois vai terminar a molécula como se fosse um hidrocarboneto. Ok? Dê nome aos halogênios juntamente com os radicais da estrutura, seguindo a ordem alfabética, e no final você dá nome ao hidrocarboneto da cadeia principal. Certo? Então vamos lá. Aqui eu tenho radical e halogênio associado à molécula. Quem tem prioridade aqui é o radical. Halogênio não é considerado um grupo funcional da estrutura, então ele recebe a última prioridade dentro dessa estrutura, certo? A enumeração é aqui, ó, 1, 2, 3 e 4. No carbono 3 eu tenho esse elemento químico na tabela periódica, bromo. No carbono 2 eu tenho metil. Sempre seguindo a ordem alfabética, tá, pessoal? Metil, prefixo de 4 carbonos, vamos para a cadeia principal. But, somente ligação simples, an, terminação de hidrocarboneto, O. 3 bromo, 2 metil, butano. Ok? Continuando aqui os nossos exemplos. Essa é a minha cadeia principal. Todas as estruturas estão próximas da extremidade à esquerda, então começa a enumerar de lá. 1, 2, 3, 4 e 5. Então vamos lá. No carbono 2 eu tenho bromo. No carbono 3 eu tenho Cl aqui em cima, pessoal. Cl, cloro. Já no carbono 2 eu também tenho iodo. Aqui, outro halogênio. 3 halogênios dados os nomes. Agora os radicais. No carbono 3 eu tenho metil. Cadeia principal agora, prefixo de 5 carbonos, pente. Somente ligação simples, an. Terminação de hidrocarboneto, O. Essa estrutura aqui, um solvente muito utilizado. 4 cloros, tetra, cloro, metano. Ok? 4 cloros ligados a uma estrutura de um único carbono. Met, somente ligação simples an, terminação de hidrocarboneto O. Tetraclorometano ou tetracloreto de carbono. Qualquer uma das duas nomenclaturas está correta. Certo? Esses são os haletos orgânicos. Detalhe, haleto orgânico, halogênio, não é grupo funcional. Identifica a função, mas não é considerado um grupo funcional. Para continuar o nosso raciocínio, nitrila. Nitrila tem um grupo funcional conhecido como cianeto. Cianeto C-tripla N. Toda vez que eu tiver um carbono ligado ao nitrogênio realizando uma ligação tripla, eu tenho um cianeto, logo a estrutura é simples. Toda vez que eu tiver um CN ligado a uma cadeia carbônica, eu tenho uma nitrila. Como é que eu dou o nome? Dê nome ao hidrocarboneto. E no final termine com nitrila. Nomenclatura bem simples. Segue. Quantos carbonos eu tenho nessa cadeia principal? 5. O carbono que está ligado ao nitrogênio também conta. Então eu tenho aqui prefixo de 5 carbonos, pente. Somente ligação simples, an. Terminação de hidrocarboneto, O. Pentano, nitrila. Ok? Aqui embaixo, novamente, se eu identificar minha cadeia principal, tem 6 carbonos, contando com o carbono da nitrila. Prefixo de 6 carbonos,
Ex, somente ligação simples. An, terminação de hidrocarboneto O. Hexanonitrila. Só para relembrar, quando a gente fala que só tem somente ligação simples entre carbonos, essa ligação tripla, carbono e nitrogênio, não entra na nomenclatura. Recapitulando. Para finalizar aqui os nossos exemplos da nossa aula de hoje, pessoal, identifiquei a minha cadeia principal. Pegando o carbono da nitrila. Este é simples carbono 1, porque aqui é um grupo funcional. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. No carbono 3 e no carbono 4 eu tenho o radical metil, certo? Identifica as posições. 3,4 de metil. Agora, prefixo de 6 carbonos. Ex. Juntando os nomes, o H some. Lembrando desse detalhe, hein? Ex. Somente ligação simples. An. Terminação de hidrocarboneto. O. 3,4 de metil hexanonitrila. Ok? Com a aula de hoje, a gente termina todas as funções orgânicas principais que a gente pode associar à prova do Enem. Existem outras? Existem, mas cai com uma certa quantidade menor à medida que a prova foi avançando durante os anos, ok? Próxima aula, pessoal, a gente vai pegar todas essas estruturas e trabalhar uma questão de semelhança associada à isomeria, que são os próximos conteúdos das aulas que a gente vai ver posteriormente. Por hoje é só.